Olá, meu nome é Renata Suleiman, eu sou nutricionista da escola e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como nós podemos melhorar a aceitação dos alimentos usando os sentidos. Então nós vamos ver como que os sentidos tato, olfato, paladar, a visão e a audição podem ser fundamentais para que seu filho consuma outros alimentos, novos alimentos que ele ainda não provou, não aceitou e também pode ser que não goste. E o primeiro sentido que nós vamos falar é o tato. Como ele é responsável pelas percepções de frio e quente, mole e duro, seco e molhado, então nós vamos entender como que esses sentidos podem fazer diferença na introdução alimentar ou na alimentação do seu filho. Então vamos lá. Faça uma lista para descobrir através do tato quais são as preferências alimentares do seu filho. Então coloque lá os alimentos duros, um exemplo, uma bolacha, os alimentos mole, que seu filho prefere, exemplo, uma gelatina, ou os alimentos quentes, por exemplo, talvez um leite quente, ou os alimentos frios, por exemplo, um sorvete, ou os alimentos secos, um exemplo, uma farofa, ou talvez alimentos molhados, como por exemplo uma sopa. Então faça uma lista dos alimentos que seu filho prefere e guarde essas informações que mais para frente a gente vai saber como usá-las da forma correta para poder melhorar a aceitação dos alimentos. E o segundo ponto que nós vamos ver agora é o olfato. Como que o cheiro dos alimentos eles podem atrair a nossa vontade de comer ou também pode fazer a gente recusar determinado alimento. Então, por exemplo, uma comida fresquinha que acabou de sair do fogo, uma comida bem temperada, aguça muito a nossa vontade de se alimentar, muito mesmo. Inclusive, os alimentos mais quentes fazem o aroma sair do alimento com muito mais facilidade. Então, a comida fica muito mais cheirosa quando o alimento está mais quentinho. Por outro lado, os alimentos que estão frios, que talvez ficou ali na geladeira um dia, 2 dias, talvez, não libera aquele aroma, então não estimula a gente a ter vontade de comer aquele alimento. E o olfato, então, é tão importante que ele acaba influenciando o outro sentido, que é o paladar, e isso nós vamos ver agora. Uma coisa nós sabemos, o paladar ele é determinante para a aceitação dos alimentos, mas isso nós vamos entender melhor. Então, primeiro nós vamos entender que o gosto e o sabor dos alimentos são coisas diferentes. As nossas papilas gustativas, elas identificam 5 gostos básicos, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. O umami, ele é um realçador de sabor. Sabe quando você come um alimento e depois que você engole, você ainda fica com aquele gostinho na boca? Então, isso é umami. Por exemplo, o tomate, o ovo, a cebola, carnes, queijos. Quando a gente come, fica ainda aquele gostinho na boca. A maioria dos alimentos industrializados tem esse gosto umami, mais conhecido como glutamato monossódico. O próximo sentido que interfere totalmente na nossa alimentação é a visão. E agora nós vamos entender o porquê. Uma comida bonita aos nossos olhos, ela acaba sendo atrativa ao nosso estômago. Quando uma comida ela é bem apresentada, ela acaba sendo muito mais atrativa. Ou até no caso das crianças, quando a gente faz algum desenho com a comida, isso chama atenção e muitos deles acabam comendo justamente por isso. Ao contrário, uma comida mal apresentada, com uma aparência ruim, talvez uma cor só, ela não é tão atrativa, então pode sim motivar a gente a recusar, a não querer comer aquele alimento. E o último sentido que nós vamos considerar é a audição. Por que ela é tão importante? O que ela pode influenciar? Por exemplo, alguns alimentos que são naturalmente crocantes e estão murchos desestimula totalmente o consumo. Um exemplo disso é a maçã. Quando você morde uma maçã e ela não tem aquela crocância, às vezes não dá nem vontade de comer. Então, quando nós ouvimos o barulho da mastigação, isso acaba estimulando o consumo do alimento, porque acaba sendo mais prazeroso, dá vontade de comer pelo barulhinho. Então, é fundamental ter todos esses sentidos interagindo entre si. Então, nós vimos agora que todos os sentidos eles são de extrema importância. Então, faça sua listinha, observe a preferência alimentar do seu filho e faça as mudanças necessárias em todos os sentidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!